Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte e eu tenho mais uma dica para vocês. CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No CROT, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. E o Atlético decretou 3 dias de luto pelo falecimento do seu diretor de administração e controle, Bebeto de Freitas. Tá aí uma grande perda, né, para o esporte em geral, não só para o futebol. Bebeto que começou sua carreira brilhantemente pelo vôlei, né, depois seleção brasileira como treinador, seleção italiana também no vôlei, depois passou aqui pelo Atlético como diretor executivo de futebol, Botafogo foi presidente, perde muito futebol, né, Gris? É muito triste, né? Principalmente pela forma como aconteceu, né? Acho que a partida do Bebeto deixa algumas lições importantes, né, de vida pra gente. Ontem ele deu uma coletiva absolutamente normal, por volta de meio-dia e meia, 1h da tarde, e 2 horas depois aconteceu o que aconteceu, né? Acho que é um grande susto. Mostra que a vida é um sopro mesmo e que a gente precisa valorizar ela a todo instante. E uma grande perda, né, para o Atlético e para o esporte em geral, né? O Bebeto é uma lenda da história do vôlei brasileiro. O futebol também ajudou bastante, ajudou nesse processo de estruturação pelo qual o Atlético passou, né? Nas 4 passagens dele, acho que ele foi muito importante nessa visão um pouco mais empresarial, uma visão um pouco mais séria do clube. No Botafogo também fez uma gestão interessante. Na própria prefeitura, estava lendo alguns relatos de pessoas que precisaram dele enquanto secretário de esportes, que ele foi no primeiro ano de mandato do Calil. É triste, né? É uma pena e é algo que o Atlético vai ter que conseguir lidar de novo, né? Teve recentemente o caso do Maluf e agora também o caso do Bebeto de Freitas. E eu tenho uma passagem com o Bebeto que em 1999, quando ele estava aqui como diretor do Atlético, que levou o time do Atlético a ser vice-campeão brasileiro, eu estava concluindo uma pós-graduação em marketing, fui fazer uma monografia de marketing esportivo e fui recebido pelo Bebeto na sala da presidência. Conversamos ali por 1h30, ele muito atencioso, e eu fiquei impressionado, sabe, Leandro, porque ele era um visionário. Tudo que ele me falou, que ele achava que deveria ser feito no futebol, aí eu comecei a ver acontecer depois de uns 5 anos para cá. Quer dizer, ele projetava muitas coisas para acontecer naquele momento, mas o futebol não tinha estrutura para que acontecesse e vieram a acontecer só anos e anos depois. Realmente uma grande perda aí, o Atlético está aí com 3 dias de luto em memória aí do Bebeto de Freitas. Eu conversei com ele 2 vezes, cara, com o Bebeto. Uma em 99, eu estava no Vitória e ele tentou me trazer para o Atlético. E depois ele no Botafogo, presidente, ele tentou me levar para o Botafogo. Eu conversei com ele pessoalmente, um cara extraordinário. E vamos guardar as boas lembranças dele, né? E o Atlético, ainda nesse clima não muito favorável, mas entra em campo hoje e tem algumas dúvidas aí na escalação. Já que o time não treinou ontem, o treino foi cancelado em virtude desse acontecimento, fica aí a dúvida em relação ao Gabriel com a conjuntivite, ao Elias, que está com uma inflamação na garganta. Possivelmente esses 2 jogadores vão ficar dúvida até momentos antes da partida, a situação do Casares, se ele é titular ou não, mas acho que já fica meio sinalizado aí, Gris, se não jogar o Gabriel, vai entrar o Maidana, se não jogar o Elias, Gustavo Blanco. Acho muito difícil que fuja, né, desses 2 nomes, a gente não tem muita condição nem de saber, porque como o Atlético acabou cancelando o treino e cancelando a concentração, a gente não tem nem lista de relacionados, né? A gente não sabe nem quem está à disposição para esse jogo. Então, é difícil imaginar o que vai preparar o Thiago para esse jogo de hoje e a parte psicológica vai ser muito importante, né? Porque, querendo ou não, por mais que nessa passagem agora o Bebeto não tivesse tanto contato direto com os jogadores, ele trabalhava mais numa parte administrativa do clube, ter acontecido dentro do CT minutos antes do treino, o impacto é muito maior para os jogadores, né? Então, eu fico imaginando o que está passando pela cabeça dos jogadores do Atlético nesse momento e vão ter que ter a cabeça no lugar para jogar um jogo que vai ser complicado, apesar da vantagem que o Atlético tem e apesar da distância grande de qualidade entre os 2 times. Daniel, numa situação dessa aí, acontece uma situação, você está lá no CT treinando, quer dizer, instantes antes do treino acontece isso,
jogador acaba absorvendo, né? Até para um jogo de hoje à noite, vão ter várias homenagens para o Bebeto antes do jogo. É uma coisa que, para administrar o psicológico, não é muito fácil, não, né? Sem dúvida. Infelizmente, né, a gente vê acontecendo no futebol, né, até com frequência, né? Mas os jogadores vão precisar mesmo ali se fecharem mesmo, né? A gente sabe que é um cara que ajudava muito, né, o Atlético e as pessoas, assim, gostam muito. Então, abala mesmo um pouco para o Atlético entrar em campo. Leandro, quanto a essas peças aí que a gente está pensando que podem ser alteradas, pode haver aí uma mudança em relação ao Casares, o Casares entrando no meio. Aí eu te pergunto, você acha que seria necessária a entrada dele para um jogo como esse? A gente imagina que o Figueirense vai vir fechadinho, apesar de estar precisando da vitória, não vai se abrir para poder enfrentar o Atlético aqui. E se o Casares entrar, quem você tira? Eu acho que, no caso aí, se o Elias não jogar, eu acho que eu botava o Casares para jogar. Deixava só e vão jogar. O Atlético precisa jogar dentro de campo. Você não colocava o Blanco, você ia só com cabeça de área? Eu só com só e vão jogar. Entendeu? Qualidade. O Casares é muita qualidade. Quando ele quer, ninguém segura ele. Então acho que tem que viver o último jogo que ele foi bem. Então joga ele, vai embora, vai para cima. O Atlético tem que jogar. Tem que voltar a jogar bem, tá dentro de casa. Eu acho que o fator torcida hoje vai ser importante devido ao que aconteceu no CT, a superação. Então, acho que o apoio do torcedor vai ser fundamental para empurrar o time para cima e pronto para ir para cima para vencer, independente de já estar com o resultado favorável, mas tem que ir para cima. E o zagueiro Léo Silva falou como que o Atlético deve jogar aí com essa vantagem que ele tem sobre o Figueirense. Afinal, o Atlético venceu de 1-0 lá, o Figueirense tem que vencer de 1-0 para ir para os pênaltis. A vantagem é boa do Atlético. Não se acomodar com ela, né? Conseguimos um resultado importantíssimo lá em Santa Catarina e a gente espera poder jogar bem, né, concentrado, focado, para ampliar essa vantagem durante os 90 minutos que nós temos agora, para não ter surpresa, não ter susto. É uma equipe muito difícil, a equipe do Figueirense vai vir, é uma equipe pronta também para esse desafio e a gente espera poder superá-los com muita dedicação, com muito foco e, né, impor o jogo do Atlético para que a gente consiga ampliar essa vantagem. Ô Daniel, a vantagem boa, né? Porque o Atlético venceu o Figueirense fora de casa, foi um grande resultado mesmo, 1-0, um bom resultado. Como é que você vê aí, você que já foi adversário tantas vezes do Atlético no Independência, um jogo como esse, com a necessidade de vencer o Atlético, 1-0 vai para os pênaltis, mas vencer até por um placar mais elástico, dentro do Independência com a torcida do Atlético. Complicado, não? É mais uma oportunidade para o Atlético voltar a ser forte em casa, né? O Atlético precisa resgatar isso. Nesses mata-matas, assim, também o Atlético sempre foi muito forte. O Atlético precisa voltar, né, a ser forte na Independência. Então, eu vejo uma grande oportunidade para o Atlético, para a torcida do Atlético, né, voltar a fazer a diferença. O Atlético na Copa do Brasil, eu acho que é uma competição que pode, sim, trazer esse bom momento para que a equipe está buscando. Você jogou já várias vezes lá na Independência contra o Atlético. A torcida do Atlético, você acha que realmente ela consegue empurrar? Você como adversário, sente? Sem dúvida, a torcida do Atlético, ela conseguiu ajudou a virar muitos jogos ali, né? Mas claro, desde que o time esteja também jogando algo próximo ali do bom, pelo menos, né? O Atlético está devendo um pouco, né, para o seu torcedor. Então, eu vejo na Copa do Brasil uma grande oportunidade para isso, né? Uma competição de mata-mata, onde o Atlético costuma ser grande, para o Atlético fazer da Copa do Brasil, assim, a grande alternativa, assim, para o clube no ano. E a gente precisa lembrar, né, Breno, que esse ano é a primeira fase que está tendo o jogo de volta agora e que não tem mais o gol fora de casa, né? O gol qualificado esse ano ele foi cortado na Copa do Brasil. Então, qualquer vitória por um gol do Figueirense leva para os pênaltis. Isso é até, de certa forma, bom para o Atlético, que fez um gol só jogando fora de casa. Mas é mais um motivo para não se sentar na vantagem, né? 1-0 é bom, o Atlético tem uma vantagem aí confortável para se classificar hoje, mas não pode achar que está resolvido. Vamos colocar a Ana Cláudia e o pessoal de casa para participar com a gente. Ana. Deixa eu mandar mais abraços aqui. Abraços para Bruno Costa, Celso Gomes, Wellington Cabral, Maria Luísa Gonçalves e Márcio Andrade. Tem uma pergunta para o Daniel, quem faz é o Sérgio do Jaraguá. Daniel, ele quer saber o seguinte, ele falou o seguinte aqui, você passou por América, Cruzeiro e nunca teve vontade de jogar no Galo, o maior time de Minas?
Pergunta boa, né? Pergunta boa. Tem uma parte grande da família que é atleticana. No meu começo do América, eu tive uma proposta do Cruzeiro e do Atlético. E na época, a gente até falou, não, a gente vai para o Atlético. Mas aí a proposta do Cruzeiro era muito melhor, o Leandro estava na época. O momento do Cruzeiro era bem melhor do que o do Atlético. Soubesse que ia encontrar o Leandro, tinha ido para o Atlético. Mas aí acabou que eu segui mesmo para o Cruzeiro. Ana Cláudia, tem mais participação do pessoal de casa aí? Tem sim, agora vai para o Vinícius. Quem faz é o Anderson, do bairro Floresta, que é o seguinte, Vinícius. O que você acha do Roger Bernardo? Ele não entra e veio como volante ou zagueiro e nem assim é utilizado. Um abraço pro Anderson, né? O Roger Bernardo não está tendo condição de jogar, né? Não está tendo oportunidade de jogar no Atlético. É um dos poucos jogadores que ainda não foi utilizado esse ano pelos técnicos, né? Tanto pelo Thiago quanto pelo Oswaldo. Não conseguiu se adaptar, né? Acho que muito tempo na Europa, chegou no meio da temporada e não conseguiu entrar no ritmo, não conseguiu achar a melhor função para ele jogar, foi mal quando jogou mais recuado, foi mal quando jogou como volante e vai precisar reencontrar o espaço dele, tá difícil. Eu acho que nesse momento o ideal para o Roger Bernardo seria respirar novos ares aí no Atlético, não acho que vai ter condição de jogar, não. Bom, pessoal, mais um recadinho aí para vocês. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. E nós vamos aí para o último intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético, Cruzeiro e América.